ter uma compreensão dessas transformações do século XIX, para quando a gente trabalhar o socialismo utópico, o socialismo científico, e a gente perceber algumas características primordiais. Então, vamos aqui, gente. O que é que nós percebemos durante o século XIX? Eu trabalhei com vocês algumas ideias já acerca do século XIX. É um século marcado por profundas transformações, e essas transformações, principalmente no processo produtivo, advindas da Revolução Industrial, elas vão ter um impacto, principalmente com relação à produção, mas principalmente em relação às pessoas. Então, a Revolução Industrial vai trazer muitos impactos para a população de uma forma geral. É claro que eu estou falando aqui para vocês que a Revolução também tem as questões ligadas ao meio ambiente, não é? Só que aqui as pessoas não estão preocupadas com o meio ambiente. Hoje a gente tem uma preocupação com o meio ambiente, você tem uma agenda sendo construída por vários países em relação à questão da emissão de carbono, da questão de energias renováveis, do uso, mas aqui você não tem muito essa perspectiva durante o século XIX. Então, a partir desse contexto, dessas transformações, nós vamos ter uma série de teorias distintas em relação aos caminhos que você deve percorrer para transformar essa sociedade. Essas teorias, ou teorias sociais, ou doutrinas sociais, que vão pensando como é que está acontecendo tudo isso, que impacto nós temos para as pessoas, para a classe trabalhadora, principalmente, e é dentro desse contexto que surgem esses pensadores. E esses pensadores, eles começam a refletir sobre essas transformações dessa sociedade e começam a produzir ideias dentro desse contexto. Em outras palavras, gente, vamos lembrar que o século XIX é o século do triunfo da ciência, né? O cientificismo, o evolucionismo, as ideias de desenvolvimento material, elas ganham uma força muito grande no século XIX. Então, você tem, por exemplo, todas essas teorias sociais, socialismo utópico, socialismo científico, as ideias ligadas ao anarquismo que surgem aqui, o positivismo, o liberalismo econômico. Então, você tem um conjunto de teorias que estão localizadas durante o século XIX e que, de certa forma, representa esse triunfo da ciência, onde a ciência passa a ser a grande verdade responsável por responder a todos os anseios da população. Gente, tem um livro de um pensador chamado Boaventura Santos. E o Boaventura Santos, ele trabalha essa questão dos paradigmas do século XIX. Ele vai dizer, olha, é no século XIX que a ciência, a biologia, a física, a química, a matemática, elas se transformam no principal eixo de explicação das coisas, porque a ciência, ela ganha uma veracidade de você comprovar, de você explicar e você testar e provar aquilo que você está falando. Mas, ao mesmo tempo, você tem as questões sociais, que são questões sensíveis, vivenciadas pelas populações, que também que buscam explicação para isso. Então, é interessante a gente pensar nessas condições do século XIX, onde a ciência ela vai se consolidando como a principal forma de explicação da realidade, mas, ao mesmo tempo, você tem uma série de doutrinas que estão buscando uma explicação mais precisa da realidade que está sendo construída ali. E é dentro desse contexto, observando esse impacto que a Revolução Industrial tem sobre as pessoas, que surgem essas teorias. E aí nós temos o chamado socialismo utópico e o socialismo científico. Existe uma terceira via que está sendo pensada aqui? Existe o anarquismo.
Então, você tem esses dois caminhos. O que seria esse socialismo utópico? Utópico vem de utopia, que seria um sonho, algo fora da realidade, além da realidade. Nós vamos ver, gente, que esses pensadores, tidos como utópicos, eles têm uma visão de sociedade, mas que era algo que não daria para se concretizar. Por isso que a utopia é sonho. Então, você tem esses dois viés. Quem denomina eles de utópicos são os cientistas aqui, ó. O Karl Marx, o Friedrich Engels, são eles que estão direcionando esse pensamento. Gente, outra coisa importante, vai ter um conceito do Karl Marx que eu vou falar para vocês, que é o chamado materialismo histórico dialético. Esse conceito aqui é o primordial do Karl Marx e do Friedrich Engels. Viu, gente? Que é o materialismo histórico e dialético. Eu acredito que vocês já tenham estudado a dialética hegeliana. Como é que se organiza a dialética hegeliana? É a ideia da tese, da antítese e da síntese, ou o jogo dos contrários, para você formar um novo pensamento. A ideia do materialismo histórico dialético, materialismo por quê? Porque o Karl Marx ele pensa uma sociedade sendo determinada a partir das suas condições materiais. Das suas condições materiais. Quais são as condições materiais de produção nesse momento? É o sistema capitalista. Então, as condições materiais daquela realidade que está se colocando dentro daquele contexto. E dialético por quê, gente? Dialético porque esse jogo dos contrários. Que jogo dos contrários é esse, gente? Um jogo entre burguesia e proletariado, onde cada um defende um interesse diverso. E aí você tem o jogo dos contrários ou a oposição entre os dois principais grupos sociais, que é a visão do Marx, né? Gente, nós vamos trabalhar algumas questões aqui sobre o Marx. Eu estou colocando isso justamente porque eu vou enfatizar na minha fala e às vezes é interessante a gente ter isso anotado. O Karl Marx ele vê a sociedade a partir de um viés econômico. Que seria isso, Humberto? A partir dos chamados modos de produção. Então, para o Karl Marx, ao longo da história, as civilizações, as sociedades, elas vão ser atravessadas por diversos modos de produção distintos que nascem a partir das chamadas comunidades primitivas, onde toda a produção era coletiva, e aí você tem uma sucessão de modos de produção, modo de produção asiático, modo de produção feudal, modo de produção capitalista. Então, para o Karl Marx, você tem uma sucessão de modos de produção, onde nós vamos caminhando para uma visão evolutiva. No nosso livro, gente, na página 81, tem essa visão do Karl Marx acerca dos modos de produção, onde ele vai dizendo que nas diferentes sociedades você vai atravessando modos de produção, eles vão entrando em crise sucessiva e dentro dele vai surgindo um novo modo de produção. Então, estou colocando isso porque vai ser de forma muito rápida quando eu estiver falando aqui, e às vezes esses conceitos eles terminam se perdendo. Então, materialismo histórico dialético, materialismo vem dessas condições materiais que esse homem vai produzindo a sua produção. Você tem histórico, porque ele é constituído historicamente, é um processo, e dialético, porque trabalha esse jogo dos contrários, como eu disse para vocês, tese, antítese, síntese, baseada lá na dialética hegeliana. Né? O que é que o Marx disse em relação à sociedade? Ele vai dizer o seguinte, ó, gente, o que é que move a sociedade? O que move a sociedade, o motor
que move a sociedade é a luta de classes. Para o Karl Marx, isso é o motor da sociedade. Como assim, Humberto? É aquilo que move a história. Então, o motor da sociedade é a luta de classes, é aquilo que move a história. Então, para o Karl Marx, ao longo de toda a história, sempre houve luta de classes. A partir de que momento, gente? A partir da desestruturação das sociedades primitivas coletivistas. Então, para ele, a existência da luta de classes é algo histórico e nesse processo você sempre tem dentro da história, de acordo com Marx, um grupo dominante que detém os meios de produção e um grupo dominado que é explorado. Então, para o Marx, você historicamente tem a luta de classes como algo determinante para a história ser construída gradativamente, e para ele o que move a história é justamente a luta de classes, porque em todos os modos de produção você vai ter essa estrutura de dominantes e dominados. Como assim, Humberto? Você vai para a sociedade medieval. Para o Karl Marx, você tem dois grupos: os senhores feudais e os servos. Você vai para as sociedades capitalistas, você tem de um lado o burguês, os donos dos meios de produção, e do outro lado você tem a classe trabalhadora, aquela que é explorada por esses burgueses e que deve vender a sua força de trabalho. Então, Marx pensa dessa forma: de um lado a burguesia e do outro o proletariado. Cada um destes com interesses distintos, grupos sociais com interesses distintos. Que interesses são esses, Humberto? A burguesia, o que é que ela é? Dona dos meios de produção. O que é que ela quer, gente? Ela quer lucro. Ela quer um maior lucro. Já o proletariado é aquele que vende a sua força de trabalho. O que é que ele quer, Humberto? Ele quer melhores condições de vida, melhores salários, melhores condições de trabalho. Então, gente, está meio bagunçado aqui o quadro, mas eu quero mais é que vocês tentem refletir comigo essas ideias que eu estou trabalhando aqui, porque a partir dessas transformações que a Revolução Industrial está trazendo durante o século XIX e o impacto sobre a vida das populações, é que está se fazendo essa crítica. É tanto, gente, que a maior parte dos escritos de Karl Marx são escritos criticando o sistema capitalista e não trazendo essa nova ideia de socialismo, de comunismo, mas são críticas ao sistema capitalista. E uma dessas críticas está na ideia da mais-valia. O que é a mais-valia, gente? É o lucro. Como assim, Humberto? Você contratou um trabalhador para fazer um serviço. Ele vai trabalhar. Para calcular o valor justo de salário que aquele trabalhador tem, você tem que calcular quanto você gastou de matérias-primas, as horas trabalhadas, uma série de cálculos para chegar até um trabalho que vai ter uma remuneração justa. Então, para o Karl Marx, esse era um dos grandes problemas da sociedade capitalista, porque a burguesia, dona dos meios de produção, se apropriava da mais-valia, desse lucro obtido a partir da exploração dos trabalhadores. E ele dizia justamente, aí é onde está o problema. Como é que você resolve isso? A partir do momento que esses trabalhadores, eles são os donos dos meios de produção. Como é que isso pode acontecer? A partir de uma grande revolução. Então, a via para o Marx era uma via revolucionária, era a única forma desse trabalhador mudar essas condições de opressão, de exploração que ele tinha dentro desse contexto. Tudo bem, jovem? A partir dessa explicação, agora nós vamos para o slide, e aí a gente vai trazendo algumas características aqui para vocês que eu vou apontando, mas sempre lembrando aqui do que seria esse materialismo histórico dialético e a mais-valia como conceitos fundamentais do Karl Marx.
Só lembrando aqui, gente, o Marx ele pensa a sociedade a partir de dois elementos. A chamada estrutura. O que seria a estrutura? É a forma de você produzir. Como é que você produz? Qual é a estrutura que nós temos? O sistema capitalista. Então, a estrutura de produção, a estrutura dos meios de produção, sistema capitalista. E para além dessa estrutura, você tem uma superestrutura que está acima. O que seria isso, gente? A superestrutura são as ideias, a construção mental, a mentalidade, a cultura das pessoas. E ele vai dizer que essa condição material de produção determina a chamada superestrutura, a produção cultural dessas populações. Ele vai dizer que existe uma interferência direta da estrutura na superestrutura, porque essas condições materiais são elas que definem a forma de organização dessas sociedades. Então, se você tem um modo de produção escravista, vai dizer, olha, tem um escravo e tem um dono do escravo. Tem uma situação aqui de um dominante e um dominado. Gente, dentro da universidade, muitos professores, por muito tempo, verbalizavam, defendiam essa visão de uma sociedade baseada apenas na luta de classes. Hoje nós temos outras explicações, mas por muito tempo ficou essa herança marxista, né? Uma visão marxista da sociedade, de pensar toda a linha evolutiva, toda a trajetória da humanidade, colocando a luta de classes como elemento principal. Você tem outras formas de explicar a sociedade, né? E aí o Marx, por isso que existem muitas críticas acerca das teorias de Marx, porque ele via a questão econômica como sendo a primordial dentro de uma sociedade, né? E terminava perdendo o restante do que existia dentro da sociedade como forma de construção e explicação dessa realidade social. Certinho? Gente, o termo utópico foi criado por esses cientistas políticos ou do socialismo político, como Karl Marx e Friedrich Engels. Estão dentro do século XIX, desse impacto da Revolução Industrial sobre a vida das pessoas. Certinho? Gente, diante disso, vamos aqui para o slide. Eu vou compartilhar, deixa eu sair do destaque. Gente, vocês querem tirar um print aí do quadro? Está meio bagunçado, mas eu acredito que dá para vocês compreenderem. Tira um print aí para vocês. Então, coloquei aqui a oposição entre burguesia e proletariado, grupos com interesses distintos e a visão do Marx, que a luta de classes é a visão que move a história e a sociedade a partir dessa perspectiva de transformação. Obrigado, André Lucas. Ótimo, não estou na imagem. Não piorei a imagem, né? Então, povo de Deus, deixa eu sair do destaque, deixa eu voltar para o slide para a gente continuar aqui a nossa discussão. Tem muitos elementos aqui, a gente vai trazer uma visão bem geral. O professor Cleison, depois ele vai voltar a algumas dessas questões quando ele estiver falando de industrialização agora. Ele vai falar a parte de cartéis, holdings, trusts, isso aí vai ficar a cargo dele. E essa outra parte mais histórica fica comigo. Aí ele vai fazer um complemento com vocês, vocês vão ver, vai ficar bastante legal essa discussão que ele vai estabelecer. Gente, alguém me pediu para me falar um pouquinho sobre os modelos de produção. Eu não sei se foi a Lilian, aí no começo da aula. Gente, como é que nós devemos entender esses modelos produtivos? Você tem, de um lado, o Fordismo, do outro, o Taylorismo. Eles são praticamente contemporâneos, sendo que o Taylorismo é um pouquinho antes. Gente, o Taylorismo, nós vamos ver que, de certa forma, ele está relacionado ao contexto de transformação do século XIX, com ideias para dinamizar o sistema produtivo. Que ideia é essa, gente? É uma ideia seguinte, olha, se o trabalhador está satisfeito com o seu trabalho, ele vai produzir muito melhor. Nesse sistema, o Taylorismo, Frederick Taylor defendia a ideia que você tem sempre que buscar a máxima produção, o máximo rendimento, no menor tempo possível,
onde essas tarefas elas são divididas entre esses trabalhadores. O trabalhador deve ser especializado, ele deve ser treinado e deve se investir nesse trabalhador, nas suas condições de trabalho, né? Tem gente que diz, olha, um dos empregos sonhados hoje, atualmente, é trabalhar no Google. As pessoas podem trabalhar de casa, vão para lá de bicicleta, vão de chinelo, de bermuda, né? Sem aquela coisa do terno, a coisa mais oficial, né? Um trabalho mais solto, que vai estimular esse ambiente mais criativo. Nesse sistema do Taylorismo, começa a se pensar o seguinte, olha, vou investir no meu trabalhador, um trabalhador feliz, ele vai desempenhar melhor o seu serviço. É um trabalhador mais motivado, vamos dizer assim. Nesse sistema do Taylorismo, gente, tudo é pensado, tudo é organizado, é planejado e nada de improviso, ó, gente. Tudo voltado para que essa produção seja potencializada. E um dos elementos centrais é esse trabalhador especializado dentro de um processo de divisão de tarefas. Cada um faz a sua tarefa da melhor forma possível. Esse é o Taylorismo. Já o Fordismo, gente, lembra da linha de montagem, a linha de produção. Então, você tem um modelo de produção em série, onde você tem uma grande quantidade de produtos que vai sendo elaborada, principalmente no sentido de você ter uma diversificação desses produtos, uma grande quantidade, e geralmente o trabalhador ele não precisa de grandes qualificações, ele vai apenas executar uma função. Uma função. Eu sou um apertador de parafusos. Quem já assistiu aqui Tempos Modernos lá do Charlie Chaplin? É uma crítica a esse modelo de produção em massa, na produção em série, onde cada um faz exclusivamente a sua função. Gente, aqui nasce o conceito, por exemplo, de trabalho alienado. O trabalhador vai executando aquela função e ele perde totalmente o sentido em relação ao produto final que ele está elaborando, mas principalmente ele se desvincula da sua realidade. É como se ele estivesse fazendo meio que no automático aquele processo de produção. Então, aqui é um sistema onde não existe recompensa, você tem que fazer o seu serviço. Se você não tiver condições, tem uma mão de obra de reserva, o sistema capitalista, na visão do Marx, tinha essa visão de mão de obra de reserva, onde as pessoas poderiam ser substituídas de acordo se elas não cumprissem aquilo que estava sendo previsto. Então, o Henry Ford, ele tem um trabalho também, gente, tem uma coisa interessante. Essa linha de produção ela é monitorada, você tem a questão do tempo útil, das horas trabalhadas, né? Você tem um tempo cronometrado, então uma produção direcionada em larga escala e que pode ser padronizada. O que é importante é você ter uma maior quantidade de produtos para você vender para essas pessoas aí, a linha de montagem, produção em série. E por último, você tem o toyotismo. O toyotismo, pessoal, ele já vem uma perspectiva diferente. Se no Fordismo você tem que produzir muito e também no Taylorismo você tem que produzir muito para atender as demandas, já no Toyotismo não, diz, olha, você tem que produzir o necessário para aquele mercado que está se abrindo ali. Você tem que ser uma pessoa que tem que gerir a sua produção, você tem que analisar o mercado para quem você está vendendo aquele produto, você tem que ter um sistema extremamente qualificado, onde uma pessoa possa executar diversas funções. Isso, pessoal, nasce a partir da Segunda Guerra Mundial. E basta vocês lembrar, o capitalismo consumista ele ganha uma força extrema aqui a partir dos efeitos da Segunda Guerra. Então, o foco aqui é qualidade, produzir o necessário para atender uma determinada demanda, pensar em reduzir os prejuízos ao máximo, é uma produção voltada. Imagina que você comprou um celular hoje, amanhã já tem um novo modelo, seu celular já está obsoleto, já ficou para trás. E aí o sistema capitalista ele vai incentivando esse consumo rápido. E aí, principalmente em que, gente?
uma produção voltada para atender determinadas demandas de mercado. São localizadas e sem prejuízo, sempre pensando no lucro, em otimizar esse lucro. Então, você tem 3 visões distintas aqui dos sistemas produtivos: o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Hoje já tem até outras visões acerca desses modelos produtivos. Certinho, gente? Posso avançar? Aqui eu trouxe para vocês, ó, só uma comparação entre o Fordismo e o Toyotismo que eu acabei de dizer para vocês. O Fordismo, produzir muito, em larga escala, porque se eu tenho muito produto, eu posso baratear o preço desses produtos. No Toyotismo, estoques mínimos, selecionados, de acordo com a demanda. Olha, eu vou produzir aqui um determinado produto que não é para todo mundo, não. Eu tenho um público-alvo, então o estoque aqui é limitado, edições limitadas, estoques mínimos. Por que isso, gente? Porque eu trago um produto com qualidade e eu vou agregar valor nesse produto. Já no Fordismo, não, eu quero é vender em larga escala, muitos produtos, não quero saber, não. No processo do Fordismo, a linha de montagem e esse trabalho simples, repetitivo, onde cada um faz a sua função. Já no Toyotismo, o profissional ele tem que ser multitarefas, ele tem que saber de todas as etapas produtivas, ele tem que saber um pouco. Já no Fordismo, a qualidade do produto, lá no final é realizado essa análise da qualidade final do produto. Já no Toyotismo, ao longo do processo de fabricação, tudo isso é analisado. Então, você tem algumas características que distinguem esses modelos de produção. Gente, como é que está a Europa no século XIX? Acabei de fazer a anotação aqui para vocês, diz que a Europa, marcada pelo cientificismo, é o triunfo da burguesia como dona dos meios de produção, é a segunda revolução industrial, novos inventos, né, o telégrafo, o dínamo, a produção de aço, a máquina de fotografias, o carro. Então, você tem aqui uma infinidade de invenções que vão trazer uma nova dinâmica para o processo produtivo e que vão influenciar diretamente a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, o sistema capitalista está se modificando, saindo do capitalismo industrial, entrando no capitalismo financeiro. E aí vocês vão estudar lá na geografia, estou lembrando para vocês, né, os holding, trusts, cartéis. Então, você tem o liberalismo econômico também como pano de fundo dessas transformações do século XIX. Então, é assim que surgem novas teorias, teorias científicas, novas invenções que vão buscar valorizar de forma extrema essa ideia da ciência, né? Gente, eu não sei se eu falei para vocês do Boaventura Santos, né, que vai trabalhando essa trajetória de consolidação da ciência como verdade. Então, a burguesia vai, digamos, sendo o grande vetor dessas ideias, e aí você também tem até mesmo a igreja se posicionando diante dessas mudanças aqui dentro desse contexto, viu, gente? As novas teorias. Lembrar que uma das questões centrais é a forma como esses trabalhadores eles são explorados dentro do sistema produtivo, dentro do sistema capitalista. Mulheres, crianças eram explorados, né? Passavam horas trabalhando, jornadas de trabalho extensas, muitas vezes acontecia acidentes de trabalho, amputação de membros. Então, alguns impactos sociais aí referentes a um êxodo rural, as pessoas saindo do campo indo para as cidades crescem desordenadamente, né? Viram bolsões de pobreza, de miséria, concentração de renda nas mãos de poucos, as relações de trabalho elas se tornam bastante precárias, com salários achatados, né? Péssimas condições de trabalho nas fábricas, são algumas características. Gente, tem um videozinho aqui de 4 minutos para vocês assistirem depois, do filme Tempos Modernos. O Tempos Modernos, eu queria que vocês assistissem os 20 primeiros minutos. Gente, é fantástico esse filme, acerca das críticas que a gente pode falar do sistema capitalista, já entrando nesse modelo do Fordismo da linha de produção e da influência dessas máquinas na nossa vida. As doutrinas sociais. Gente,
Essas doutrinas sociais, sem dúvida nenhuma, você tem o Karl Marx e o Friedrich Engels como os dois grandes pensadores durante o século XIX. Eles vão lançar o chamado Manifesto Comunista, que de certa forma é uma síntese das ideias do Karl Marx, né, colocando essa luta de classes, essa exploração de um grupo pelo outro como sendo as principais características, né? E aí ele vai caracterizando essa luta entre a burguesia, o proletariado e os diversos grupos sociais ao longo da história. Então, essa obra é um panfleto, na realidade, né, que se transforma em livro, onde vai trazer a síntese dessas ideias do chamado socialismo científico proposto pelo Marx e pelo Engels, quando eles estão observando essas transformações da Revolução Industrial durante o século XIX. Então, algumas questões relacionadas ao socialismo científico, né? Como eu disse para vocês, é científico que ele é pensado, ele tem conceitos primordiais, como essa ideia que o proletariado ele tem que se unir, ele tem que lutar por melhores condições de vida, não esperar o patrão ofertar isso. A luta de classes como sendo o motor da história, o motor de funcionamento das sociedades. A ideia da ditadura do proletariado seria a forma como você poderia mudar essa situação de opressão e de exploração da classe trabalhadora, e uma perspectiva de estatização e planificação da economia como uma rota alternativa ao sistema capitalista. Como eu coloquei ali para vocês no quadro anteriormente, uma das ideias centrais do Karl Marx é a ideia do materialismo histórico dialético e a ideia da mais-valia. As teorias do Marx são críticas ao sistema capitalista que ele está organizando aqui no século XIX, pregando a união desses trabalhadores, que eles passem a controlar o sistema produtivo, os meios de produção, como alternativa de desenvolvimento para essas sociedades, além do sistema capitalista. Esse é o principal mérito do Karl Marx, né, gente? Pensar numa sociedade para além do sistema capitalista, um novo método de organização da sociedade. O anarquismo é um dos movimentos que o Marx e o Engels também fazem muitas críticas, gente. Mikhail Bakunin e o Proudhon são os dois principais expoentes do anarquismo. O anarquismo, gente, é uma corrente que se apropria dessas ideias marxistas para criar um novo sistema. E nesse sistema, eles defendem um rompimento com as sociedades capitalistas e, principalmente, questionam a propriedade privada. Essa é uma das críticas principais. No anarquismo, para eles, não deve existir Estado, porque o Estado é a principal forma de opressão existente dentro da sociedade. Então, eles negam toda e qualquer forma de organização social baseada na autoridade. Na visão de Marx, os anarquistas, para eles, você poderia ingressar numa sociedade anarquista sem existência de Estado, sem diferenciações sociais, sem classes sociais, sem a necessidade de passar pelos diversos modos de produção que era defendido pelo Karl Marx e pelo Friedrich Engels. Não esqueçam disso, você passar a visão a partir dos modos de produção. Mas os anarquistas dizem, não, você pode instituir uma sociedade comunista sem necessariamente você passar por todas essas fases que são descritas aí pelo Karl Marx na sua visão economicista da sociedade. Gente, eu fiz um apanhado aqui das principais teorias dos chamados pensadores ou socialistas utópicos. Utópico por quê? Porque é sonho, é algo assim muito diferente da realidade. E aí eu começo com Robert Owen. O Robert Owen ele vai defender, gente, a existência de uma sociedade principalmente baseada numa perspectiva de melhoria das condições de trabalho e de vida para os trabalhadores da indústria. Ele é um inglês, o Robert Owen. Ele é um empresário, dono de uma fábrica de tecidos, de fios. E aí é interessante lembrar que ele está pensando aqui nisso, mas não no bem-estar do trabalhador, mas a ideia que o trabalhador satisfeito, ele produz mais. Essa é a questão. Vamos melhorar a situação desse trabalhador, por quê?
um trabalhador em condições normais ou com melhores condições de vida, ele pode trabalhar mais e pode trabalhar melhor. Então, você também tem aqui a ideia da produtividade, né? Charles Fourier traz uma ideia dos chamados falancérios. O que seria isso, gente? As cooperativas. Para ele, a ideia era dividir toda a Europa em falancérios, que seriam comunidades entre 1.000 e 2.000 pessoas, que teriam uma produção onde todo mundo viveria de forma igual, dentro desse falancério, produzir o necessário para sobreviver. Aí o Marx vai dizer, olha, isso é uma viagem, como é que você vai organizar toda a Europa em falancérios, nessas cooperativas? Isso é impossível de ser realizado. Robert Owen, olha, isso aí é impossível você proporcionar melhoria de condições de trabalho e de vida, porque isso impacta em custos na produção para esse empresário. Saint-Simon, gente, Saint-Simon ele está dentro do contexto da Revolução Francesa. É interessante a gente lembrar o Saint-Simon que ele faz uma crítica muito grande à Revolução Francesa e principalmente à violência que existia durante o processo revolucionário na França, né? Ele pegou ali o período do terror, né? Da guilhotina, e aí ele diz, olha, aqui é necessário que os patrões organizem as fábricas, mas que essas fábricas sejam chefiadas pela classe trabalhadora. Olha a viagem de Saint-Simon, gente, que era necessário criar uma sociedade onde existisse uma conciliação dos interesses entre trabalhadores e patrões, onde os patrões iriam abrindo mão aí, digamos, de algumas prerrogativas suas em nome da classe trabalhadora, né? E aí o Saint-Simon ele defende essa sociedade onde você tinha uma solidariedade maior e principalmente como uma forma de organização dessa sociedade de forma pacífica e não a partir de uma revolução, de um conflito, de guerras, mas que houvesse a conciliação dos interesses entre burgueses e proletários. Gente, eu peguei esse quadro do nosso livro didático, vocês depois vão dar uma olhada, né, das teorias de cada um, como é que eles estão pensando aqui essas teorias, né? Como eu disse para vocês, o Charles Fourier, Robert Owen e Saint-Simon são os principais, e aí vocês vão dar uma olhada como é que eles estão pensando, né? O Charles Fourier é o mais fácil, que essa ideia desses falancérios, dessas associações que reuniriam esses trabalhadores de forma cooperativa. Gente, dá uma olhada nessas teorias sociais, muito interessante. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre materialismo histórico dialético ou sobre mais-valia, vocês me digam. Próxima aula eu quero falar aí vou continuar no século XIX, vou trabalhar o Congresso de Viena ali, que vai se organizar tentando reafirmar alguns ideais absolutistas e a reação com as revoluções liberais de 1830 e 1848 na França, e a gente vai trabalhar um pouquinho até chegar nas unificações, unificação da Itália e da Alemanha, como é que esses dois países vão se transformar em grandes potências aí durante o século XIX, principalmente a Alemanha, que vai ser a grande rival da Inglaterra nesse contexto. Então, o nosso próximo conteúdo, dá uma lida nele, conteúdo do livro 4, faltando aí 1 mês e 10 dias, mais ou menos, né? 1 mês e 1 semana, para a gente fechar os nossos conteúdos de história. Só falta o caderno 4. Vamos lá, guerreiros, está pertinho, viu? Beleza, gente? Povo de Deus, um